Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Vivian Lima. Eu vou falar hoje com vocês um assunto que ele é essencial, tá? Ele é delicado, mas ele é muito importante. Eu quero trazer para vocês o conhecimento de como que é dentro da escola quando os professores começam a perceber que a criança ela pode ter algum tipo de deficiência. Quando que é o momento de trazer essa notícia para os pais? Eu trouxe como convidada uma professora que tem uma experiência e uma trajetória linda dentro dessa parte de inclusão e vai compartilhar com a gente algumas histórias e o seu conhecimento dentro desse assunto. Seja muito bem-vinda, a professora Adriana Pérez. Muito bem-vinda, viu? Obrigada. Eu espero que vocês gostem, que seja muito proveitoso. É um prazer te receber aqui, viu, Adriana? Espero que você fique à vontade para falar sobre esse assunto. Eu queria que você contasse para eles um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória, para eles te conhecerem um pouquinho melhor. Meu nome é Adriana Pérez, né? Eu estou no magistério há mais de 25 anos, né? Já era para logo me aposentar. E é uma trajetória, assim, muito enriquecido, né? Dia após dia você tem que estar estudando para você estar entendendo o que está acontecendo cada vez mais para a gente ajudar a como pôr as crianças para um nível melhor, né? E faz tempo? Você trabalhou muito tempo nessa parte de inclusão com as crianças? Sim, trabalhei um bom tempo com elas, né? E a gente vê, quando chega assim bem cru pra gente, né? A gente vê a necessidade e vai amparando, amparando a família também, porque muitas vezes a família também não está preparada, né? Então vai tendo todo um trabalho junto com a família. Certo. E assim, dentro da sua experiência, quais são os maiores desafios que eles surgem no dia a dia, sabe? Naqueles primeiros sinais com a criança, ou no comportamento dela, ou às vezes na conversa com os pais. O que você sente assim no dia a dia mesmo na escola? A dificuldade maior que nós professores encontramos é ser uma surpresa para a família, né? Para eles é tudo muito novo, tudo muito não declarado, né? Então, para eles é um choque com a realidade. Então, a gente tem, às vezes, essa maior dificuldade é realmente quando traz o problema para a família. Entendi. E os pais têm dificuldade? Eles respeitam o que vocês falam? Sim, como que funciona? sim, ficam um pouco resistíveis às vezes, mas assim, a maioria vai atrás, consegue ir fazendo os laudos, os tratamentos para a gente dar todo o apoio que a criança necessita. Legal. E assim, você sabe dizer para nós quais são os primeiros sinais ou algumas identificações assim que vocês costumam ter na escola para chegar ao ponto de trazer essa desconfiança? Desconfiança. Então, a mais simples, né, assim, né, é de eles não ficarem quietos no ambiente, né? Eles terem uma necessidade de estar se movimentando, de estar levantando, a socialização com os amigos, né? Às vezes eles são mais afastados, o verbal deles, né? A maneira que eles olham. Então, quando a gente começa a perceber já um conjunto de tudo isso, aí a gente vai começando a estudar mais o caso dele. Mas aí, existe alguma maneira de vocês começarem a perceber quando é mais novinho ou é só quando já tem uma certa idade? Desde a pré-escola já dá para perceber. Desde os 4 aninhos, a gente já vai começando a perceber. Apesar que tem alguns, né, pais que não aceitam muito nessa idade. Espera para ver mais um pouco. Espera para ver mais um pouco. Que aí começa com 5, 6 anos, quando entra no primeiro aninho mesmo, né, na Fundamental 1, aí a gente começa a levar mais a fundo esses casos. E assim, quando vocês começam a perceber algo diferente, né, no desenvolvimento da criança ou no comportamento, como que a escola deve agir? Tem algum procedimento que vocês fazem lá? Existe algum protocolo? Então, eu trabalho agora de uns 7, 8 anos para cá, eu estou trabalhando na rede pública, né? Antes eu trabalhava na particular, agora estou na pública.
Na pública, eu acho assim, tem mais amparo nessa parte para os pais. Porque assim, a gente tem todo um. Os professores têm todo um respaldo, né? Então tem a psicóloga da escola, tem o coordenador e o vice-diretor que ajuda a gente a fazer um levantamento de tudo que está acontecendo com a criança, né? Sim. A gente faz chama os pais. Antes de vocês começarem, vocês têm que avisar os pais ou vocês já podem começar a passar com o psicólogo dentro da escola? Não, dentro da escola a gente já faz primeiro. Já observa. Tá. Aí a gente fala com os pais, chama a família. Aí onde que vai fazer um laudo, né? Um tipo de não é um laudo, uma declaração. Uma declaração. Para a gente poder levar já no CAPS ou encaminhar a criança para o CAPS ou para o pediatra dela, para eles terem por onde começar. É um pedido nosso. Pelo que você está me trazendo, parece que então o start é mais na escola do que no próprio pediatra, que eles já vem frequentando há anos, né? É mais a escola que começa. Mais a escola que começa, né? Começa a ter assim, a aparição dos problemas na educação infantil. Né? Então, quanto mais rápido, melhor. Quanto mais cedo começar a tratar melhor, é isso? Melhor por causa do desenvolvimento social dele na educação, né? Então, porque assim, uma criança laudada hoje no estado, ela tem vários benefícios da rede estadual ou municipal. Ela tem vários benefícios. Ela tem o psicólogo, ela tem a pessoa que fica acompanhando ela o tempo todo fora da sala de aula. Ela tem direito a várias coisas. Tem o AE, que é uma sala de estudo, tem a aula de reforço. Então, na escola pública, ela está bem amparada. Então, quanto mais cedo vai descobrindo e tem um laudo, mais benefícios a criança vai ter. Olha, que interessante. Muitos pais não sabem disso, mas a rede ampara muito bem essas crianças. Só que é aquilo que a gente sempre bate no assunto. É necessário ter um laudo. Né? E assim, qual que é o momento mais adequado que você sente para comunicar aos pais? É depois que vocês já tiveram quase certeza, só nos primeiros sinais, ou depois já que às vezes até levou já para um psicólogo lá da escola? Tem um momento certo? Tipo a gente se reúne, né? Faz um amparo, faz uma sondagem, faz a triagem. Pergunta para vários professores, isso, a sondagem de escrita, a sondagem como que ele está, nível de numérico, de escrita. A gente vai fazendo toda essa sondagem para depois a gente chegar a uma conclusão e aí convocar os familiares. Aí vocês chamam, primeiro vocês conversam antes da carta, é isso? Sim. Aí convocam os familiares, né? Geralmente vem a mãe, né? Muitos casos assim são pais separados, aí tem aquela, sabe assim, a família um todo também com problemas, geralmente. Então, a gente precisa da união de nós, professores, com eles, com os pais, para a gente dar uma socialização melhor para a criança, né? E, assim, você acha que essas crianças que têm lá por um ano e meio, ou que já estão na escolinha, tem alguns sinais que você consegue perceber ou tem que esperar mesmo mais tempo? É muito prematuro. Mas o indicado é com 3. Porque é na fala, no desenvolvimento mais que percebe. Porque fala assim, ele não tá verbal. Mas não é só essa doença, o autismo. E isso não é uma doença, né? É um déficit. É um déficit. Então não é só isso, né? Então vale a pena esperar mais um pouco, de uns 3, 4 aninhos. Esperar antes de sair, né? Por isso que o diagnóstico ele é demorado, né? É demorado. Investiga bastante. Tem que ser investigado, porque tem que ver qual é o tipo de déficit, né? Quantos déficits? Porque tem criança que tem múltiplas, né? Então tem que ver direitinho, tem que ser investigado. Isso não é de um dia para o outro. Ele só vai observando. E vai fazer. Porque tem criança também que às vezes é mais, entre aspas, preguiçosa, e pode ser que comece a falar depois, isso existe também? Sim. Aí por isso que vale a pena esperar para ser investigado, né? E assim, já teve alguma vez que vocês conversaram assim com os pais e eles começaram a se sentir culpados?
Ou teve uma conversa muito delicada, assim, que vocês tiveram a dificuldade de entrar nesse assunto com eles? Então, Porque deve ser difícil, né? é difícil. A aceitação para eles no primeiro momento é um pouco difícil. Deve ser bem impactante. Bem impactante. Então, a nossa dificuldade maior é essa. A aceitação primeiro deles. Por isso que eu falo, é um trabalho em conjunto. A gente tem que fazer, dar o tempo para a família, dar a resposta para a gente ter juntos fazer um trabalho. Aí vocês se sentem mais livres também para fazer o trabalho de vocês. Para fazer o trabalho da gente. O primeiro passo também é a aceitação, né? É o mais difícil, mas... É o mais difícil, mas é a realidade, né? Você já presenciou, assim, alguma situação das famílias com dificuldade de aceitação? Ou até mesmo de culpar a escola? Sim. Ou falar que vocês estão falando coisas sem sentido? Muitas vezes muda a criança de escola. Não, essa escola não tá legal. Aí muda para outra. Aí quando chega pra gente assim, né? Por que mudou? O que aconteceu? Não, porque lá tinha que fazer, eles pegavam muito no pé dele e não sei o quê. Eles acham até que é porque está sendo perseguido a criança, né? Não é que a gente está querendo ajudar, não é que a gente está sendo perseguido, a professora só tem reclamação, sabe? A diretora chama para conversar. Então, a gente vê vários casos assim com essa resistência. E você acha que dentro aí dos temas de vocês pode acontecer também de dentro de uma sala de aula existir essa perseguição? Existem professores que podem também fazer isso com alguma criança que às vezes dá muito trabalho? Você já viu alguma coisa nesse sentido? Não, é muito difícil. É difícil, porque a gente logo já sabe, né? Como lidar, como chamar, então a gente logo já faz o encaminhamento. Geralmente a gente faz o encaminhamento para um neuro, né? Se a criança tem um convênio, é mais fácil, é mais rápido. Tá. Agora, se depender tudo do SUS, aí é aquele... Demora. Aí passa no CAPES, do CAPES vai para o neuro, do neuro vai... Aí tem toda aquela... A trajetória, a triagem toda. Toda a triagem toda. Quando a criança tem um convênio médico, é mais fácil. Entendi. E assim, qual que é o real, então, significado de inclusão assim na prática escolar? Eu assim, vou trazer o que eu dentro da conversa e você me fala. Pelo que você está me trazendo é assim, quando você tem uma criança que ela é atípica, né? Isso. E aí você inclui ela dentro para você vai como que eu posso dizer, educando ela para estar na sociedade, seria isso? Como que é? Isso. Tô perguntando porque a gente está discorrendo, aí eu tenho um protocolo aqui, mas eu vou saindo um pouco do script, porque eu vou tendo minhas dúvidas também. Isso, é isso mesmo. É isso? Inclusão é a gente incluir ele no meio da sociedade. Aí vocês vão educando, direcionando, né? Com ajuda, né, de profissionais. Eles vão dando as orientações para a gente também, e aí vamos fazendo essa troca, né? E a gente vai andando para a socialização de todos, né? Eu penso assim, né? Não sei se você concorda, porque existem algumas pessoas que elas falam, não que não seja igual, mas essas pessoas que têm algum tipo de doença ou deficiência, eu falo que eles são desiguais. Parece um termo forte, mas é que eu vejo eles assim. Por quê? Porque as pessoas precisam respeitar o limite deles. E se a gente não entende e não respeita, é difícil para eles também. Aí o que eu falo, quando você não entende o limite, você está desrespeitando. Então, dentro de tudo aí que vocês fazem dentro da escola, eu acho que vocês educam também, além deles, eu acho que os pais e mais pessoas tinham que ter acesso a isso, por isso que eu quis até trazer isso no meu canal, para que todo mundo fosse educado nesse ponto, de respeitar também o limite, de entender como lidar também, né? Porque na sala de aula, quando amiguinho... eles sabem o limite. Os próprios amigos já conhecem. Eles já estão entendendo. Já estão entendendo. Então, eles às vezes sabem. A sociedade mesmo não sabe, Não né? sabe. As crianças lidam melhores com as crianças... Com essa situação. Do que... Fora, não é? Do que fora. Porque eu acho assim, eu não sei vocês. Pra eles é tão normal. Porque tá convivendo, porque vocês estão educando, normal, né? E trabalhar junto e... vai chamar... Vai brincar, traz para brincar,
Então, para ele se tornou aquilo um ambiente tão normal que é mais fácil lidar com eles na sala do que a própria sociedade lá fora da escola, né? Porque eu acho que as pessoas têm pouco acesso, né? É. A esse tipo de educação. E eu acho que é isso, a sociedade precisa ter mais aproximação desse assunto para começar a compreender e respeitar de verdade, né? Que depois, às vezes, não é... Desculpa te Não, cortar. pode falar. Às vezes, é assim, os pais vêm na reunião, tudo, falam assim, nossa, como que ele faz aqui tudo isso e em casa ele não faz nada? Porque lá não sabe como Você fazer. entendeu? Isso é interessante, É sabe? muito interessante. A gente mostra as atividades, mostra as evidências de ele praticando, da criança fazendo, e eles falam, nossa, mas eles não faz isso em casa. Porque o pessoal não está adepto a isso, eles não tá. estão com acesso, né? O amigo do lado incentivando, sabe, a cooperação, a ajuda, eles precisam de tudo isso. O objetivo de eu fazer esse canal é exatamente esse que você me trouxe, porque a gente escuta falar muito do autismo. Eu fiz até um vídeo que uma pessoa comentou: o autismo agora é moda, né? Eu acho que as pessoas, não é que é moda, ela ganhou força, porque eu tenho clientes com autismo que na época eles não sabiam o nome da doença. Eles não porque conheciam. tem um moderado, tem um leve, e o leve praticamente assim... Você nem sabe. É muito difícil realmente de você constar. Só que ele tem diferença, ele precisa de uma atenção, ele precisa de estar... E hoje, assim, tem um lado bom que ele está ganhando força, e aí eu falo que tem muita gente também que aborda assuntos sérios para militar em cima, né? Então, assim, a gente está trazendo porque a sociedade também precisa ser educada, eu acho, para respeitar o limite das pessoas, das crianças. Respeitar o limite deles, né? Porque aí na escola tá tudo bem, tá em desenvolvimento. E quando sai? Entendeu? Né? E às vezes uma crise não é uma pirraça, como às vezes a gente escuta. Dá um tapa, dá um não sei o quê. Ai, se fosse meu filho, não estaria fazendo isso, sabe? Muitas vezes eu já escutei isso em supermercados, em loja. Não é, às vezes a criança está numa crise, ela precisa de acolhimento, ela não precisa de olhares críticos para criticar, e sim de acolhimento. O que está acontecendo? Não é que a pessoa está mimando, Olha, né? Ela entende como lidar com a situação. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aperta minha mão, olha para mim, o que está acontecendo? Eles vão responder da maneira deles, mas eles vão Mas responder. querendo ou não, se sentiu seguro já com esse ato, né? Só de estar perto dele, apertando a mãozinha deles, ele já... Entendi. Agora, ai, dá um tapa, ai, se fosse meu filho, ai, se fosse meu filho. Então, não é, né? Eu acho que é delicado, porque cada um tem um filho, cada um, né, fala de um jeito. É mais fácil cada um mesmo opinar só na sua vida, porque você não sabe a vida do outro, né? Então não dá para você olhar o outro e ficar julgando. Vamos entender primeiro, né? Vamos ver, antes será que de não é se uma intrometer. crise? Então. Não é, às vezes não é uma manha. Vamos ver se é uma crise, vamos perguntar, precisa de ajuda? Quer alguma coisa? Vamos entender primeiro, né? Vamos entender primeiro. Porque querendo ou não é uma criança. Né? Qual tipo de adaptação você acha que faz mais diferença para uma criança com deficiência na sala de aula? Existe alguma, assim? Não sei se é alguma atividade que você pode passar que é diferente. Sim, várias. Por isso que tem essas aulas de reforço e a sala de AE, que também ajuda, porque tem várias atividades só para eles mesmo. Entendi. São vários tipos. E aí vai desenvolvendo, tipo desenho, encaixe, legal. Sabe, manusear com encaixe. E é uma salinha separada para vocês ir vendo se está evoluindo ou não, é isso? Fica uma salinha, numa sala de aula separada, geralmente é de 1 em 1. E aquela professora... Aí você consegue medir o desenvolvimento mesmo, individual. Sim, aquela professora fica com eles 50 minutos. Que legal. Então, ela e ele só naquele momento. Então, dali ela vai passando para a gente, na sala de aula, né, a gente se trata com carinhosa, tudo. Dri, dá isso para ele. Dri, faz mais, né? Dá mais alfabeto, dá mais as letras móveis, sabe? Para ver qual a habilidade dele, né? Para ele se desenvolver naquela habilidade.
E assim, dentro desse meio, por exemplo, se vocês já têm um amiguinho lá, com os colegas, vocês falam com eles, explicam como eles devem agir, como é a reação? Tem essa parte também dentro da escola? Tem De vocês explicarem para a turminha, olha, às gente. vezes a gente nem explica tanto, a gente leva com uma naturalidade, né? Gente, vamos esperar um pouco, turminha, vamos acalmar um pouco, vamos ver o que o amiguinho está precisando, para aí eles, sabe assim, para entrar num bom senso de todo mundo estar no mesmo, na mesma vibração, sabe? É bem assim, tranquilo, Bem né? tranquilo. Vai A gente falando, leva. vamos entender o amiguinho. Vamos. Legal, muito legal mesmo. É. E assim, você sente que falta. Eu sei que você iniciou já falando isso, você falou que é muito bom até o apoio, mas você sente que falta alguma coisa nas redes públicas dessa parte mais da inclusão, para que ela aconteça de verdade? Ou você acha que tem bastante apoio, que falta mesmo as pessoas conhecerem? Eu acho que está faltando mais no momento os pais conhecerem esse direito. Saber o que eles podem e não podem. O que eles podem e não podem. Normalmente, quando existe essa situação, quais profissionais que precisam estar envolvidos? É professor? São professores. E um psicólogo? Psicólogos, pedagogos, né? Psicopedagogos, neuro. Então, é tudo um conjunto. Então, tudo conjunto trabalhando. A gente trabalha tudo junto lá. E você consegue me trazer um pouquinho quais são as responsabilidades jurídicas da escola? Qual o direito que eles têm? Só para eles saberem um pouco que você sentiu essa carência? Para a gente pedir essa carência, né? Tudo que o diretor precisa pedir na delegacia de ensino, tudo é a base do laudo. Então, se ele precisa de um ajudante, de um acompanhamento para ir ao banheiro, precisa para ele fazer o pedido. Aí no laudo não basta ter o CID, tem que estar escrito que ele precisa de um acompanhante, ou só o CID tá bom? Geralmente só o CID ele já tem o direito. Ótimo. Essa sala de referência também tem que ter para pedir, para incluir o aluno, para ver quantos alunos que tem para fazer a escala certinha, tudo tem que pedir para a delegacia de ensino. Então, o que falta para a gente pôr esses alunos para participar dessas atividades é o laudo. Entendi. Aí eles conseguindo, aí eles levam laudo na escola e a escola que faz esses pedidos ou os pais? Sim, a escola. O pai, a gente pede, por isso que a gente trabalha muito com a família. A gente conversa muito com a família por causa disso. Eles trazendo, aí a gente já faz, o diretor já manda toda o encaminhamento para a delegacia de ensino para ver os direitos dele. E assim, o que você falaria para os professores que estão começando agora? Se você tem algum conselho para dar para eles ou alguma dica para quem está entrando agora nessa parte mesmo de inclusão, sabe? Se você, que você acha que às vezes é primordial para eles? Ter mais acolhimento, ter mais compaixão? Compaixão, acho que não, mas o acolhimento. Acolhimento faz toda a diferença, tanto com a família quanto com o aluno. Faz toda a diferença. Entendi. Porque a gente trazendo os pais para junto da gente, consegue, sabe, esse processo. Então, além de ser um professor, tem que ter esse jogo de cintura, digamos assim. Porque esse processo é muito lento, então a gente, junto com a família, consegue ir trabalhando até não sair todo o laudo direitinho. Porque tem criança que demora muito, demora 6, 7 meses para um laudo. Eu percebo isso com os meus clientes. E você já passou por alguma situação de uma escola, de você já saber que alguma escola negou esse tipo de amparo? Ou que alguém teve dificuldade para conseguir isso? Você já soube? Na rede pública, não. No particular, você já soube? No particular, são mais resistentes, né? E agora a rede pública... A rede pública, não. É muito entrega aberta. O laudo, já muito aberto quanto a isso. A rede pública que você fala... Todas as escolas que eu trabalhei pelo Estado e pela Prefeitura são muito abertos a isso. Seria que a SEI também faz isso ou não? Tem que estar... A SEI também. Também? SEI também. CEL também.
Não é só a escola estadual ou municipal, o CEL, o SEI também faz. E assim, se você, se tiver, por exemplo, se você tivesse que conversar com um pai agora que está passando pela situação de receber essa notícia pelo professor, qual conselho você daria para ele? No sentido assim, que você veio mais dificuldade, sabe? Na hora de você contar para o pai a situação, você daria algum conselho do tipo, eu sei que é difícil, mas nós estamos juntos? Ou o que você falaria naquela situação se você vê uma resistência? Eu não uso o termo eu sei que é difícil. O que você Eu falaria? sempre jogo bem assim para ele, né? Para os pais. Vamos junto. Vamos logo. Vamos atrás. Vamos tentar. Vamos sempre nessa... nessa... Você já dá primeiro o apoio, você já mostra Sim, primeiro o apoio, né? A gente tem que eles têm que se sentir amparados também, eles precisam também de ajuda, né? Então, não é, você precisa fazer, não. Vai lá fazer que eu tô aqui, vai lá que a gente tá aqui esperando, sabe? Vamos correndo atrás que aqui a gente aqui vai levando, vai, entendeu? E para as escolas que por exemplo, para quem estiver assistindo, as escolas que tiverem alguma resistência com os pais, o que você falaria, como elas agirem nesse sentido, se elas têm algum pai que ele resistiu a essa notícia? Como você falaria para eles agirem nessa situação? Para a escola? A escola, Ou para a escola? Tem que chamar, tem que... Aí, por exemplo, ela chamou, ele resistiu. Aí ela falaria como? Deixaria? Não, largar jamais. Eu acho que insistiria. Insistiria porque é obrigação também, né? Não pode largar, né? Não pode largar. Aí insiste Tem que porque é um... Até a gente ver... É um impacto, né? O impacto. Aí quando vê que realmente tem vários... A gente pode chegar... A educação pode, assim, chegar a vários termos também. Porque se a gente vê que os pais não estão indo... A gente pode acionar também o conselho tutelar. Porque se ele está ignorando, né? Está ignorando. Então, o diretor fez uma convocação, fez outra. Tudo isso é documentado. Mas é difícil a chegar essa convocação. Não é, não. O diretor também tem esse meio de como fazer isso. Pode acionar, sim. Muito interessante, viu? Olha, a gente já está chegando aqui ao fim. Se você tem alguém ou conhece que esteja passando por essa situação, né? A gente trouxe aqui vários direitos que vocês têm. Vai atrás, não desista, procure algum amparo que vocês vão conseguir com certeza. Eu costumo dizer, né, que o acolhimento ele é tão importante quanto o diagnóstico. E eu espero que vocês tenham conseguido entender, na verdade, o propósito que eu tenho com esse espaço, né, dentro do meu próprio canal, que eu resolvi fazer sozinha, porque é igual eu estava falando aqui para a Adriana, a inclusão, ela já está na escola, eles já estão sendo amparados pelo que ela me passou. As escolas particulares também fazem isso, se não fazem, elas devem fazer, né? Sim. E a gente quer trazer também aqui o conhecimento para as pessoas que estão de fora. Então a inclusão não é só na escola, a sociedade tem que aprender de fato a lidar com essa situação, né? Sim. Então, eu queria te agradecer por ter e é uma coisa que a gente sempre fala, é sempre juntos. É, sempre juntos. Então todos juntos. Os professores. Todos juntos. Os professores estão junto com vocês. Eu chamei ela porque eu também trabalho com isso e, para mim, o Start é a cartinha da escola. Eles estão com vocês nessa caminhada. Vocês têm com quem se amparar. E é isso. É uma frase que a gente sempre usa com os pais e com todos. É sempre juntos. Então, né? Nós, os especialistas, os pais, todos numa união só. É isso aí, gente. Então, se essa história tocou você pode estar encaminhando para alguém, você pode já curtir e compartilhar. E até a próxima. Muito obrigada, viu? Obrigada, Adriana. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite.